assunto porque, com a cassação efetivada, o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, recebeu um convite do Podemos para ocupar um cargo remunerado dentro da sigla. Sem a cadeira na Câmara Federal, agora ex-deputado deixa de receber um salário de mais de R$41 mil, fora os benefícios. Para que o ex-procurador federal não fique sem renda, o partido dele, o Podemos, convidou o paranaense para ocupar um cargo remunerado dentro da sigla. Deltan deve ser anunciado como novo chefe de um projeto para a formação de novas lideranças políticas. A ideia já vem sendo debatida entre ele e a presidente nacional do partido, a deputada paulista Renata Abreu. Segundo a direção do Podemos Nacional, valores e salário ainda não foram discutidos, já que ainda é uma conversa inicial. Em entrevista concedida à Jovem Pan News no dia 13 de junho, Deltan Dallagnol comentou sobre a possibilidade de atuar na formação de novas lideranças políticas caso a cassação de seu mandato como parlamentar fosse concretizada. A gente vai agora então relembrar o que ele falou sobre isso. Eu busquei difundir a mensagem na pré-candidatura, busquei formar líderes. A gente tem aqui o Fábio Oliveira, deputado estadual eleito aqui no Paraná, que é um líder que surgiu a partir da minha influência, que hoje ocupa um cargo na Assembleia Legislativa de deputado estadual e que é lava-jato na Assembleia Legislativa. Então eu acredito que eu posso multiplicar isso. E se eles cortarem o Deltan, por que não treinar e a gente lutar para levar 1, 2, 3 Deltans em 5 estados para o Congresso Nacional? A gente tem que se multiplicar a nossa energia. As nossas derrotas a gente tem que usar como força de indignação e a gente tem que lutar para superar os desafios com criatividade, com perseverança, com estratégia. Então, o meu propósito é o mesmo. A minha determinação é a mesma de lutar pelo Brasil. Se eles tiram um instrumento, nós temos outros. Enquanto eu tenho mandato, eu vou lutar com o meu mandato. Se caçarem o meu mandato, eu vou lutar com a minha voz. O ex-procurador da República ainda não comunicou ao partido se aceitará ou não essa nova função. É bom dizer o seguinte, né? Esses órgãos partidários, esses institutos partidários, eles têm finalidades diversas, né, Pedroso? O Deltan está dizendo que vai utilizar ali o partido dele para promover lideranças, mas essas fundações, elas fazem de tudo, né? Fazem de um tudo. Tem algumas que trabalham com a formação política, tem outras que contratam helicóptero, outros contratam pesquisa, ou seja, é parte daquele dinheiro do fundão, Mark. Boa parte. Helicóptero, peraí. Tem de tudo. Opa, tem fundação fretando jatinho, tem fundação partidária, Mark, levando dirigentes ali. Tiveram dirigentes do PDT que foram para encontros no Caribe com dinheiro dessas fundações. Resort, claro. Opa, 5 estrelas. Não dá pra ir pro Caribe e ficar em qualquer hotel. Claro, mas eles foram pra Internacional Socialista. Você, por favor, não seja irônico aqui. Eles foram defender os interesses dos mais pobres ali no All Inclusive e ficaram dele, deram aquela esticada no final de semana porque ninguém é de ferro. A revolução cobra seu preço dos grandes líderes da nossa esquerda militante e festiva. Então, assim, é terrível. Mas sobre essa questão da missão do Deltan Dallagnol, vai ser interessante, né? O Podemos, ele tá protegendo um ativo do partido, Mário. Então, nesse sentido, é uma estratégia correta. Mas os ataques a ele não pararam, né? Você teve uma decisão recente do STJ de, inclusive, tentar lhe impor ali uma multa relacionada ao TCU. Então, o caso do Deltan pode ter se encerrado em relação ao mandato, mas a disputa política e o caráter, talvez, persecutório de alguns órgãos não parou. Essa multa do Deltan aí, do TCU, beira o inacreditável. Não foi ele que pagou, ele não era gestor de despesas, ele não era ordenador de despesas, né? Era uma relação dos procuradores com a chefia imediata deles, né? E eles estavam ganhando as diárias porque eram de outras regiões e vinham para Curitiba para trabalhar, pelo menos é o que eles alegam. E aí ficou na conta do Deltan, né? Se não for perseguição pessoal, eu não sei o que é, qual o nome tem isso, mas o TCU impôs essa multa, inclusive o judiciário já disse que ela é ilegal, mas mesmo assim eles insistem na tal multa de 3 milhões, ou seja, é uma perseguição declarada. É uma perseguição declarada. Tiraram o mandato dele e agora também querem inviabilizar ele economicamente. Eu até vi o vídeo que ele postou nas redes sociais, Pedro. Ele falava, estão agora afetando a minha família, porque é o dinheiro do sustento da minha família, do patrimônio da minha família. Vamos ver se ele vai conseguir fazer a vaquinha do Pix de novo, né, Pedro? É importante que ele faça. E daí o que choca, Mark? Vamos lá. Contrapõe ali, coloca de um lado Deltan Dallagnol e coloca Eduardo Cunha do outro.
Você percebe que a justiça, por manobras processuais, liberou e deixou assim o Eduardo Cunha no mesmo status do Lula, de alguém não condenado. Ninguém está falando aqui que foi inocentado. Não, cancelaram um processo por vício de local de votação. Eu não sabia que justiça, ela tinha ali critérios geográficos, mas eu estou aprendendo que tem. Tudo bem, então Eduardo Cunha foi liberado. Já tem gente defendendo que parte do que foi devolvido relacionado ao Eduardo Cunha volte. Sabe aquelas contas que ele disse que ele era usufrutário em vida? Talvez vão devolver o cartão de crédito para ele poder voltar a gastar, viajar para a Europa, para o exterior, gastar à vontade. Dentro do Deltan você percebe, ele não ordenou despesa, ele não fez nada e agora vai ter que levar ali os 3 milhões. Talvez ele acredite que ele vai recorrer. Mas é isso, você percebe, 2 pesos e 2 medidas. Então se as pessoas estão deixando de acreditar na democracia por esses problemas da justiça eleitoral, a crença na justiça também fica prejudicada quando você percebe Eduardo Cunha livre, leve e solto e Deltan Dallagnol parecendo um marginal da República. É chocante. Livre, leve, solto e dando palpites políticos ainda, né? Eduardo Cunha é um grande estrategista político, independentemente de qualquer coisa. Muita gente chama ele de meu malvado favorito. Agora veja, eu lembro bem dessa questão, eu cobri com afinco de caso na época, tinha os trusts, né? Se era um trust ou se não era um trust. Inclusive ele foi cassado por isso, porque em tese teria faltado com o decoro quando mentiu sobre esse assunto que o Pedroso trouxe aqui. Então ele chegou a perder o mandato, e para um político eleito não há nada pior do que perder o seu cargo. E ele perdeu o cargo dele, todo o resto é secundário. Ele perdeu o cargo dele justamente por isso. E agora a justiça falou que não dá nada, deixa pra lá, anula aqui, depois a gente vê o que a gente faz. São os 2 pesos e 2 medidas. E aproveitando esse assunto aí, eu vi que o Sérgio Cabral tá dando consultoria política no Rio de Janeiro. Imagine só você, meu caro ouvinte, você que tá no rádio, na FM, indo trabalhar, daqui a pouco tem que bater o ponto, vai aguentar o chefe numa segunda-feira brava, tem o boletão, os boletos dia 10 ficou pro dia 12, então hoje é dia de pagar boleto. Aí você vai lembrar o seguinte, você que vai trabalhar o dia inteiro, que o Sérgio Cabral, ele confessou diante de um juiz que ele roubava mesmo e que não era culpa dele, ele era cleptomaníaco. Você lembra disso aí? Não, porque, né, é mais forte que eu, a minha postura, ele fala assim, a minha postura foi por um motivo mais forte que eu. Ele admitiu que roubava e não era pouco. Lembra das joias da Adriana Cabral, a esposa dele? Dos ternos Zenga, que um terno custa 100 mil reais, dos mais baratos. Essa era a vida de luxo, da farra dos guardanapos. Aliás, tem um livro ótimo sobre isso, chamado O Último Baile de Sérgio Cabral. É bem bom, procura depois no Google, se você quer entender como funciona a corrupção no Rio de Janeiro, você lê esse livro. Por isso que o Rio de Janeiro é tomado pela corrupção. Então é o seguinte, eles iam para Paris, amigo, com o seu dinheiro. Jogavam guardanapo para cima, colocavam nas cabeças para comemorar o que roubavam. Pois bem, o Sérgio Cabral está livre, leve, solto, dando discursos e consultorias. Ele alugou uma sala comercial no Rio de Janeiro para receber as pessoas. Você imagina qual tipo de orientação política esse homem dá para alguém? Pois é, ele tá dando, viu, Pedroso? Mas ele deve ter aprendido muito com o Lula. O Lula não deu palestras mundo afora ensinando sobre crescimento econômico, desenvolvimento. Claro que sempre tinha ali interesses, de uma certa empreiteira envolvendo um banco de financiamento. Mas então o Sérgio Cabral ele deve estar dando as mesmas lições. Daqui a pouco a gente vai descobrir que talvez fosse algum saldo ali não coberto de algum assunto enquanto ele era governador. Não duvido nada que a justiça no futuro, caso volte a funcionar as investigações em relação à corrupção, a gente vai ter novos fatos ali sendo descobertos e elucidados. Mas se continuar no ritmo atual, marque a festa do guardanapo volta e daqui a pouco a gente vai ver uma coalizão. Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, todo mundo reabilitado, feliz e sorridente, talvez até ocupando o ministério. A festa, gente, o livro é realmente bom, Pedroso, recomendo aqui. A festa foi no Hotel Paiva, na Champs-Élysées. É um dos hotéis mais caros de Paris, porque esse povo é o seguinte, tudo socialista, mas adoram Paris, gosta de uma comida cara, de um hotel ali perto da torre, eles lutam pelo povo, mas tem que ter luxo, A luta pelo povo tem um custo, como é que você falou agora há pouco aí, Pedro? O custo da revolução. O custo da revolução. É um bando de hipócritas, isso sim.